Oi, ouvintes, tudo bem? Eu sei, tô começando o episódio um pouco diferente hoje, mas é porque a gente precisa conversar sobre uma coisa um pouco diferente hoje. Como vocês sabem, o Sobre o Mundo já tem um tempinho aí, ele foi criado em 2017 e ele sempre foi criado com dois objetivos: entreter e ajudar. Sempre teve esse objetivo. Eu sempre oferecia entretenimento, mas também oferecia ajuda para quem quisesse conversar, para quem precisasse de alguma coisa. Eu estava sempre aqui. E nesse tempo inteiro, eu nunca pedi nada de vocês, exceto daquela vez durante a pandemia, para ajudar a comprar alguns ventiladores para alguns hospitais do interior do Amazonas. E eu nunca tinha pedido nada para vocês até aquele momento. E chegou a hora de eu pedir uma coisa de novo. Para quem não sabe, a gente tem uma amiga muito querida que chama Gize. E ela tem uma irmã, a Juju, que tá doente. A Juju tá passando por um câncer cerebral que é bem agressivo. A Juju, pra quem não sabe, tem 15 anos só. E ela tá passando por isso agora, numa idade ainda bem jovem. E tá sendo bem difícil. Ela perdeu o movimento nas pernas e também teve as convulsões. E assim, pra quem já passou por isso, sabe que nenhum tratamento de câncer é barato. Nenhum mesmo. Então, o pessoal da Forja Mágica 3D, pra quem não conhece, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, veio com uma ideia bem legal aqui pra gente ajudar a Juju. Qual era a proposta? Eles iam doar uma escultura feita em 3D, pintada à mão, coisa mais linda que eu já vi, assim, eu achei maravilhoso. Eu acompanhei o processo todo da fabricação e assim, o amor que eles colocaram junto, o Sandro e a Bia aí, um abraço, colocaram pra fazer aquela escultura, assim, foi incrível. Eles fazem coisas maravilhosas ali, pra quem não conhece, lá no Instagram, Forja Mágica 3D, eles fazem coisas maravilhosas, mas dá pra ver o amor que eles colocaram e a dedicação naquela escultura pra ajudar a Juju. E assim, essa escultura eles doaram e vai ser rifada no link que tá aqui, tá fixado no primeiro post do Instagram, eu vou colocar aqui na descrição também. E assim, eu queria muito pedir pra vocês comprarem a rifa para ajudar a Juju e também concorrer a essa mega escultura linda, que você vai estar se beneficiando de dois jeitos: vai estar ajudando outra pessoa e também vai poder ganhar uma bela escultura. Então assim, é isso hoje que eu tenho para pedir para vocês. Vocês sabem que realmente são momentos muito raros e nesse momento vale a pena. Nesse momento é uma coisa delicada e que também vai ajudar uma pessoa a lutar pela vida dela. Então assim, eu acredito em vocês, tá bom? A rifa custa R$12 e, gente, vale muito a pena. Sério, vão lá, dão uma olhada, vejam a escultura, ela é linda. Gente, então, pra cima disso, aqui do podcast a gente vai postar mais episódios durante esse período da rifa, justamente para poder divulgar mais a rifa. Então assim, vocês vão estar ganhando episódios extras só pelo fato disso estar existindo. Então assim, se vocês veem o trabalho que a gente está tendo de postar mais episódios, vamos postar alguns drops, e também da Forja Mágica 3D de ajudar a Juju, você também pode, porque é por uma coisa maior, sabe? É para ajudar alguém. E como você gostaria de ser ajudado em momentos difíceis, também ajudem. E eu queria pedir um favor para vocês também. Eu vou deixar aberto aqui a caixa dos comentários aqui do Spotify para vocês deixarem a mensagem de apoio de vocês para Juju. Eu tenho certeza que ela vai ler. E assim, o que a gente precisa quando tá doente, quando tá passando por uma situação difícil, são palavras de apoio além do tratamento médico. Então assim, façam ela saber que vocês estão aqui para ela, que vocês estão apoiando, que ela nunca tá sozinha, porque aqui no Sobre o Mundo a gente é uma família. A gente, como eu tenho um ouvinte que sempre diz, a gente tem um ecossistema vivo aqui e que a gente tá sempre se apoiando, sempre junto, ninguém solta a mão de ninguém. Isso vale pra gente aqui por trás, pros patrões e também pros ouvintes. Então assim, ninguém solta a mão de ninguém, gente. Deixem a mensagem lá pra ela e ajudem na rifa, tá bom? Eu vou fazer minha parte, a Forja Mágica 3D tá fazendo parte dela, e agora é hora de vocês. Eu conto com vocês, tá bom? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Cara, alguém notou essa estranha nova trend que as pessoas ficam com sua visão periférica se fingindo de mortas? Eu vi isso acontecer pela primeira vez no trabalho.
Eu tinha acabado de ligar para um cliente quando todos os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Algo na minha visão periférica chamou minha atenção. Eu trabalho em uma loja de jogos de tabuleiro e em um corredor, olhando as prateleiras de jogos, estava um cara magro com uma barba desengrenhada. Ele estava de costas para mim, mas quando ele se virou de lado, bem no limite da minha visão, eu pude ver que sua boca estava escancarada, como se ele estivesse gritando. Estranho, né? Eu olhei para cima, pronto para rir e perguntar o que estava acontecendo. Mas o cara estava apenas com uma cara totalmente normal. Uma leve ruga na testa, lábios franzidos enquanto ele lia a contracapa de Wingspan. Ele olhou para mim. Eu sempre ouço todo mundo falando desse aqui. Ele é bom? Um pouco superestimado na minha opinião, mas muita gente gosta. Eu tô tentando encontrar um jogo que minha namorada possa jogar. Ela não gosta muito de jogos de tabuleiro e não gosta de coisas competitivas. Você tem algum jogo bom cooperativo? Eu posso sugerir pra você um Roll and Write. É tecnicamente competitivo, mas você não pode atacar ou interagir com outros jogadores. E principalmente fazer o que quiser no tabuleiro. Eles também são muito amigáveis para iniciantes. Eu virei-me para pegar um dos reservados atrás do balcão, e quando me virei, quase perdi o controle porque o homem havia se aproximado e estava diretamente na frente do balcão, e sua boca estava aberta em um grito, olhos abertos, como se ele fosse um zumbi prestes a me morder. Mas deve ter sido uma imaginação, porque assim que eu olhei diretamente para ele, ele apenas olhou para mim com a boca curvada. Tá tudo certo com você, cara? Não, claro, sim. O Cartógrafos é o nosso Roll and Write mais vendido. Eu gaguejei, me recuperando. Mas toda vez que eu tirava os olhos do rosto dele, na minha visão periférica, ele parecia um morto-vivo, um cadáver com a boca aberta. Eu decidi ignorar seu comportamento na esperança de que ele parasse. Ele fez um pedido de cartógrafos e eu disse a ele que ligaria para ele quando sua cópia chegasse. Enquanto anotava seus dados para o meu aborrecimento, ele não parou de fazer as caretas, mas continuou arrumando o rosto quando eu olhava diretamente para ele, gritando silenciosamente. Na semana seguinte, quando fui cortar o cabelo, o cara sentado a algumas cadeiras também estava se fingindo de morto. Ele parecia estar caído na cadeira do barbeiro e começando a pender a cabeça para o lado, os olhos azuis arregalados e cegos. Mas o cabeleireiro continuou normal ao redor dele, cortando com uma tesoura o cabelo, e quando me virei para olhar diretamente para ele, ele não estava mais se fingindo de morto, mas falando com o cabeleireiro, uma mão gesticulando por baixo da capa e tudo. No entanto, quando desviava o olhar, um momento depois, seus gestos desapareciam. Eu podia ouvir sua voz, mas pelo canto do meu olho ele parecia estar deitado imóvel em sua cadeira. Um cadáver. Quando meu corte de cabelo terminou e olhei novamente, ele havia sumido da barbearia. Isso continuou acontecendo. Honestamente, eu pensei que devia ser algum tipo de trend, com pessoas fingindo estar mortas aleatoriamente. A internet gerou as pegadinhas mais estranhas que já vi. Eu não tenho muita presença online e não acompanho memes populares ou tendências do TikTok, e na minha cabeça aquilo fazia sentido. Continuou sendo uma ocorrência relativamente rara para mim, e acontecia principalmente em grandes multidões. Por exemplo, no aeroporto, foi aí que finalmente descobri a causa. Eu estava indo visitar minha família, passando pela segurança do aeroporto. Um pouco mais atrás de mim na fila estava um jovem casal que fingia ser cadáver sempre que eu parava de olhar para eles. Era irritante, e eu ficava virando a cabeça rapidamente, na esperança de pegá-los em flagrante. Mas eles sempre se comportavam normalmente no momento em que eu olhava diretamente para eles. E claro, o que deveria ter me avisado é que ninguém mais na fila estava reagindo ao comportamento deles. Só eu conseguia ver. Mas naquele momento eu ainda estava agindo sob a suposição de que todo mundo estava envolvido em alguma nova pegadinha do TikTok, e eu não estava. Eu tenho 42 anos e definitivamente dou vibrações de "Olá, jovens crianças", de acordo com os padrões atuais de mídia social e da minha idade, claro. De qualquer forma, eu coloquei meus pertences na esteira e o casal na minha visão periférica agora estava 100% normal. Finalmente, eu pensei, eles pararam de fingir. Mas no momento em que peguei minhas coisas e me virei, quase gritei porque os dois estavam ao meu lado, curvados com os rostos contorcidos em máscaras mortuárias. Você não pode ver detalhes nítidos na sua visão periférica, mas pode perceber quando alguém está fazendo uma cara terrível de morto. Mas quando eu olhei para eles de frente para dizer-lhes que pararem com essa merda, eles eram apenas duas pessoas normais, olhando para mim como se eu fosse o estranho. A mulher realmente se escondeu atrás do marido. Foi quando eu percebi duas coisas. Uma, que eu
era a fonte da estranheza, e a outra, que mais especificamente a fonte estava nas minhas coisas. Eu procurei em meus bolsos, meus dedos fechados no metal frio, e foi então que tudo fez sentido para mim. Encontrei o relógio de bolso do meu pai. Agora, algumas informações básicas sobre esse relógio. O papai me deu um dia antes de morrer. Tá rachado e não funciona. Ele o tinha desde que me lembro, e quando eu era pequeno, perguntei por que ele sempre carregava um relógio quebrado. Ele me disse que era uma herança de família e que as rachaduras não importavam, porque aquele relógio marcava as horas de uma maneira diferente. Essas foram suas palavras. Quando ele finalmente o passou para mim, ele parecia perturbado a me dizer: não sei se é uma dádiva ou um problema eu te dar isso, mas faça o que quiser. Meu pai me disse para vendê-lo, mas eu nunca consegui fazê-lo. Papai sempre foi muito gentil e educado. Ele dirigiu uma loja de antiguidades que fechou depois que ele morreu. Acho que ele queria que eu continuasse com o negócio, mas nunca tive paixão ou interesse pela coisa. Nossas vidas simplesmente seguiram caminhos diferentes. O relógio é a única antiguidade que ele fez questão de me dar. O que ainda estou tentando descobrir é por quê. Por que, pelo que posso dizer, não há ambiguidade nisso. A maldita coisa está definitivamente amaldiçoada. Veja bem, assim que eu soube que a fonte era o relógio, tudo se encaixou. No final daquela viagem em família, quando voltei ao trabalho, segui meu palpite e procurei aquele cara que encomendou o jogo dos cartógrafos. Ele nunca voltou para pegá-lo quando chegou. Eu o mantive na prateleira para ele, embora devesse ter colocado nas prateleiras principais para as pessoas olharem. Ainda tinha o nome dele, e procurei seus dados e imediatamente encontrei seu obituário da mesma semana que ele entrou na loja. Então, era isso que o papai quis dizer sobre o relógio contar as horas de uma maneira diferente. Se eu soubesse o que estava acontecendo quando o cliente encomendou o jogo, eu poderia tê-lo avisado. Poderia ter avisado a ele: ei amigo, talvez pegue algo que esteja no estoque no momento. Melhor ainda, esqueça os jogos, faça o que quiser nessas últimas horas de vida. Comece a verificar essa lista de desejos, talvez compre algo mais significativo, pois será a sua última chance de dar um presente para sua namorada. Mas será que ele teria me ouvido? Olhando para trás agora, eu lembro-me de quando eu era uma criança, como aconteciam coisas com meu pai que não faziam sentido na época. Ele entrava em discussões aleatórias com estranhos. Era tão incomum porque meu pai não era um homem conflituoso, sempre muito educado, mas de vez em quando, no antiquário mesmo, eu lembro que ele saía com um cliente e o cliente saía chateado, gritando, xingando ou soluçando histericamente. Às vezes saindo tão rapidamente que esquecia o que quer que estivessem comprado. E também uma vez, no shopping, papai foi instruído a sair de uma loja depois de incomodar um funcionário ou coisa assim. Agora eu percebo que ele deve ter tentado alertar as pessoas. Mas isso realmente ajudou essas pessoas? Qualquer um deles? O relógio é uma bênção ou uma maldição? O relógio nem sempre esteve quebrado. Alguém o quebrou. Arremessou contra uma parede ou contra o chão, talvez no momento de frustração. Talvez meu avô. Mas ele não jogou fora. Ele deu para o meu pai. Agora, eu gostaria que o papai tivesse vendido. Gostaria que ele tivesse dado para outra pessoa. Eu sei que não é culpa dele. Todo mundo tem seu tempo. Mas há algumas coisas que talvez seja melhor as pessoas não saberem. E talvez papai achasse que avisar as pessoas era a coisa certa. Mas eu sou a maldição da vez nesse caso. Saber é definitivamente uma maldição. Eu prefiro não saber. Eu deveria ter jogado esse relógio fora. Mas como meu pai e o pai dele antes, eu simplesmente não fiz isso. Agora é tarde demais. Eu tô sentado aqui em casa e toda vez que passo pelo espelho do banheiro, toda vez que vejo meu reflexo no limite da minha visão, é tarde demais para deixar de ver meus próprios olhos mortos olhando de volta para mim. Oi de novo, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio hoje. Eu não vou colocar música no final para reforçar a rifa. Gente, verifiquem na rifa, vejam a escultura. Ela é maravilhosa mesmo. Então, por favor, ajudem que precisa ser ajudado. E não esqueçam de deixar aqui embaixo a sua mensagem para Juju, tá bem? Eu sei que ela vai adorar ler. Então, boa noite e bons pesadelos.